Então, nosso assunto é passagem de parâmetro por referência. Tá? O que é passagem de parâmetro por referência? Passagem de parâmetro, nós temos duas formas. Né? Temos passagem de parâmetro por cópia, ou valor, cópia ou por valor. Tá? E o que é essa passagem de parâmetro? Então, quando a gente define uma função lá, que eu passo lá int fat, eu vou ter lá int n. Quando eu estou dizendo aqui que o n está aqui int n, isso aqui é uma passagem de parâmetro por cópia ou por valor, certo? É por cópia ou por valor. Por que ele é por cópia ou por valor? Porque lá no int main, lá onde a gente vai chamar ele lá, seu void, né? Void main, eu vou definir lá que eu tenho um int num, eu vou fazer o quê? Void. Vou fazer a leitura desse camarada. Não, o scanf centro D e eu vou ler o número, o valor que está aqui. E eu vou dar um printf, onde eu vou colocar lá o valor, onde eu vou chamar o fat, onde eu passo o número. Então, quando eu estou passando esse num aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando a cópia do valor que eu li aqui no meu programa principal e ele está passando essa cópia para dentro do meu programa, certo? Tanto é que se eu pegar esse n aqui e colocar que ele recebe zero, sei lá, alguma coisa dentro de qualquer linha, ele não volta para cá. Se eu der o printf aqui nesse camarada, sei que eu dou lá o percento %d e vou colocar o num. Ele vai continuar com o valor original que foi lido aqui. Não vai voltar a alterar, certo? Agora, vamos dizer lá se eu vou fazer um void. Eu quero que faça uma troca. Aí eu vou ter um int A, vou ter um int B. E eu quero que ele troque os valores. O que acontece? Mesmo que eu defina aqui um int alt int, e coloque lá que alt recebe A, e A recebe B, e B recebe altos, esse aqui é o que faz a troca, não é isso? Ele daria certo isso aqui? Ele vai fazer a troca desse jeito? Aí eu venho aqui e faço. Ó. Então, eu vou ler aqui. Então, vou colocar lá x, y. Eu vou ler aqui, ó, percento D, percento D. Eu vou ler x e vou ler e comercial y. Se eu chegar aqui, fizer troca x, y. Por que não vai dar a troca aqui? Porque ele não vai retornar valor, né? Void ali, né? Então, vamos dizer que seja aqui. Faço a troca, x e y. E aí eu mando escrever %d, %d. Vou mandar escrever x, y. Ele vai fazer essa troca? Quem acha que vai? Quem acha que não vai? Vai fazer a troca. Vamos pôr ele para rodar então. Abre a porta aí para mim, por favor. É. Isso, nossa. Legal.
Tá. Vamos ler. Pegar o 3, pegar o 7. Ele trocou? Por que que ele não troca? Então, isso aqui é passagem de parâmetro por cópia ou por valor, certo? O que que ele faz? Ele faz uma cópia do valor que está aqui, manda aqui para dentro, certo? E devolve. Quer dizer, ele não altera nada, certo? Por que que ele não altera nada? Porque é a passagem de parâmetro por cópia, certo? Quando eu quero que faça uma alteração, eu preciso que aqui seja um ponteiro. Então, aqui eu preciso colocar passagem de parâmetro por referência. Aí vem o asterisco. Só que daí, todo lugar onde eu for usar o A aqui, eu tenho que usar ele com o asterisco. Aqui, ó. Uso asterisco, uso asterisco. Você não usaria só para os que vão fazer a prova, caso auxiliar, mas Auxiliar é uma variável local. Não é uma variável que está vindo por passagem de parâmetro. Eu não mexo com ela. Aqueles valores que eu estou usando passagem de parâmetro por referência, e a passagem de parâmetro por referência na linguagem C exige que eu coloque aqui o E comercial, chamado, certo? Por quê? Porque, no caso, eu estou pegando o endereço de memória, certo? O E comercial que está usando ali, que a gente sempre usou no scanf aqui, ele pega o endereço de memória. Então, quando eu estou fazendo esse processo aqui, que eu estou chamando, aliás, não é aqui, né? Aqui ele fica sem. Aqui, o meu troca está aqui. A hora que eu chamo, a chamada da minha função, ela exige que eu coloque o E comercial aqui, certo? No printf aqui não. No printf eu vou mostrar o valor realmente que está, certo? E o que que o asterisco aqui faz? Faz que quando eu for usar o A aqui, ele está dizendo que se refere ao X que está aqui. Então ele pega o endereço de memória e o valor, ele vai pegar o valor e vai armazenar em AUX. Aí o A recebe o valor que está em B e o B recebe o valor que está em AUX, né? Então, se eu vier aqui e mandar executar, então eu vou colocar mesmo 3 e 7. Aí agora sim, ele fez uma alteração. Razoável? Isso aí, tá tranquilo. Entendido o que que é passagem de parâmetro por referência? Agora, vamos dizer assim, a gente poderia ter aqui, a gente trabalhou define def 100. Aí eu venho aqui, vou dizer que eu vou ter um int vet de def. Sim, certo? A gente pode fazer aqui um void levet. Digo que é int vet, vou dizer que é só um v, abre, fecha. Vamos acrescentar um outro cara aqui, né? Um tl, certo? E eu vou vir aqui, deixo o x e o y de lado, eu vou ler o tl. Puxar aqui em comentário, vamos fazer o só para caso a gente precise retornar. Então eu vou dar um scanf e vou ter lá %d, vou ter um e comercial, um tl, também lógico, certo? E aqui, esse cara aqui eu vou deixar o comentário junto com o outro. Vou chamar o levet, onde eu vou passar o vet e vou passar o tl. O TL já foi lido, então eu posso passar por valor mesmo. Posso passar
por referência, certo? Ele vai dar certo? Será que ele vai ler o vetor? Vocês fizeram isso? Será que ele leu o vetor no Levete aqui? Se eu colocar, vou colocar o que que seria, né? Aí, depois também, você coloca uma. Int, é, então vamos ver aqui. Como é que ficaria aqui? Fazer um int i para ser meu contador e fazer um for i começando de zero e menor TL i mais mais. E aqui eu faço um scanf, centro D, vírgula, V de índice I. Aqui faltou fechar o parênteses. E daí aqui eu chamo Levete. Levete eu posso fazer para checar aqui. Vamos pegar o X, começa com zero, X menor que o TL, X mais mais. E aqui eu dou um printf. Eu vou colocar porcento %d, colocar flechinha, porcento %d. E aqui eu vou colocar o i e o vet de índice i. Será que isso funciona? Qual que é a ideia aqui? Oi? Vetor, quando você passa o vetor por uma função, você está passando o primeiro espelho do vetor, você coloca mais. Isso significa que o vetor é Porque o vetor também é logo espaço, né? Então, oi? a teoria, o vetor também vai alocar o espaço de memória. Ele também é igual ao ele, tá? Hum. Então, daí, o que que a gente pode concluir? Diga um tamanho lógico aí. Sim. Sim. Econômico, hein? É. Oi. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Tá bom. Eu esse Ah, deu uma piscada. Que absurdo. Vocês ficam aí, ó. É, e daí, o que que ele fez aqui? Ele leu os valores? Leu. E daí, será que ele escreveu os valores? Vou tirar os dois aqui para mostrar, né? Vou colocar só o valor. 5, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. E agora? Aqui esses dois valores aqui, ele está printando que não existe, né? Tá pegando um endereço qualquer, certo? X e Y eu não estou usando. 5, 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Isso significa o quê? O que que a gente consegue concluir disso aqui? Primeiro, aqui na troca, o que foi colocado?
Eu preciso do asterisco e do e comercial aqui para poder fazer a passagem de parâmetro por referência. Funcionou? Funcionou. E agora? E daí? Eu defini um vetor aqui, um vet. Como é que foi a passagem de parâmetro aqui? Ele alterou os valores que estavam no vetor? Quem acha que alterou? Quem acha que não alterou? Só o Otávio? Não. Mas aqui eu tô fazendo o quê? Na linha 23? Então, na linha 23 eu tô fazendo o quê? Tá difícil de ler aí. Não consegue enxergar? Meu Deus do céu. Foi isso. Ah, não. Pega a luz aí. Não, é do outro. É o de baixo. Isso. Aí. Eu não me perdi. Na linha 23 está sendo feito o quê? Aí, esses caras, ele tá Oi? pegando. Esses caras tá pegando o valor. Né? Dentro do vetor. Vocês que estão com dificuldade de ler, por favor, tá sobrando carteira aqui na frente. Por favor, podem vir mais pra frente. É sério. Questão básica. E agora, vocês conseguem enxergar ali? Tá vendo? Ali tá fazendo um scan. Se tá fazendo um scan, significa o quê? Tá lendo o valor na posição do vetor, certo? E aqui embaixo, na linha 38, tá fazendo o quê? Tá printando? Os valores que eu li, ele escreveu? Sim. Isso significa o quê? O que que a função levet fez? O que que ele fez? Aí, às vezes, não, o valor. Você tá pegando, tá armazenando os vetores, para daí ele tá pega o vetor, pega a redução dele e vai lá armazenando os valores. Certo. E aqui, a passagem de parâmetro do vetor, eu coloquei o asterisco? Não, Eu coloquei o e-comercial? Não. E ela fez o quê? a oposição. Ele alterou aqui? Tá certo disso? Se ele não tivesse alterado, ele teria como escrever aqui? Ele alterou o vetor. Não alterou o vetor? É. E por que isso acontece? Observe que eu estou sendo contraditório ao que eu falei, né? Aqui, ó. Ou não? Eu não estou sendo contraditório. Ah, Cada parte é passada a seguidor. Então, hum, automaticamente, então, você aponta no seguidor. e significa o quê, então? Hã? O vetor é um ponteiro. Oi? É só para ficar alerta aí. Palavras que é o mesmo. Sim, todos os agregados homogêneos entram no mesmo critério, certo? Só as variáveis primitivas, que no caso seria o int, float, o char, só o char básico, que não se enquadram nesse contexto. Todos que forem agregados homogêneos, ele vai fazer a passagem de parâmetro automaticamente por referência. Então, quando a gente está trabalhando com vetor na linguagem C, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele sempre vai estar por referência. Eu não preciso dizer para ele que ele está indo por referência.
Ele automaticamente já está indo por referência. Mas isso não acontece com as variáveis normais. Tá claro? O errado mesmo é aquele esforço mal. Não, ele vai pegar o endereço do ponteiro, que é na linguagem C, quando eu defino o ponteiro, eu posso ter ponteiro de ponteiro, certo? Ele vai dar erro de sintaxe, provavelmente porque vai dizer que a variável não é compatível com o que você está enviando, certo? Mas em C eu consigo pegar ponteiro de ponteiro. Isso cria um certo problema, beleza? Tá claro aqui? Também. Agora, O Damin, ele deve estar dando aula pro pessoal de computação. Por quê? porque fiz uma prova com um cara lá que ficou 2 meses de estudante. O que que é? Agora vai se recuperar uma prova lá de estudante. Esqueci de baixo. Ah, Daí eu não consigo achar. Exclui ele exclui estudante. Vamos ver se ele acha. quando que você fez a prova? Segunda-feira, passada. Ah, sim. Será que eu tenho que recuperar? Só Não, ele deve saber. não tem. Eu não tenho. Não. Beleza? Entenderam a colocação? Tá. Então, vamos fazer umas atividades para fixar esse processo, certo? O primeiro exercício básico que eu vou passar aqui já gravando é o exercício de Bhaskara. Lembra de Bhaskara? Então, a ideia é o quê? Eu vou fazer uma função e receba três valores, né? Recebe o valor de A, o de B e o de C, tá? E que calcule o valor de x1 e x2, certo? Só que em Bhaskara nós temos uma situação de que eu posso não ter raízes reais, que vira as raízes imaginárias lá, certo? Essas raízes imaginárias, elas vão ser, vamos dizer assim, quando o valor de delta for menor que zero, né? Até delta igual a zero, eu tenho duas raízes, vão ser iguais, certo? Então, eu quero que faça uma função que diga assim: a função vai retornar, se ela retornar zero, função de Bhaskara, significa que ela não tem raízes reais, certo? Se ela retornar diferente de zero, não importa o valor que ela retorne, que seja diferente de zero, significa que ela vai ter duas raízes reais. Pode ser iguais ou diferentes, certo? E eu quero que retorne via parâmetro x1 e x2. Faz sentido? Beleza? Vocês estão tendo estatística com o Robson? Ah, foi semestre passado. Tá. Então, vou preparar uns exercícios para vocês aí. Hum. Certo? Fazer uns exercícios que levem em consideração o uso de vetores, como nós estamos usando aqui, certo? E o cálculo de determinados valores com base nisso. Pode ser? Tranquilo? Vamos começar já com esse daqui, para entregar, claro, certo? Para fazer essa função baseada em Bhaskara. Beleza? Que seria o básico aqui para ler como se fosse esse do troca. Só que ele vai receber três valores e vai devolver dois, né? Bacana? Alguma dúvida? Beleza, então. Então vamos começar a trabalhar. Vamos, né? Claro. Sempre. Posso fechar aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Está claro aí o processo? Faz isso. Que é isso? Aí vai perguntando. Isso aí.